Se você acredita que é um corpo sólido perdido num universo de coisas sólidas, esse vídeo vai esmagar essa certeza. A dor é simples e diária. Você vive pesado, cansado, limitado, como se fosse só matéria. O mecanismo é direto. É entender, sentir e aplicar o que a física mais profunda revelou, que o sólido é aparência e que você é energia organizada em vibração. A pergunta que destrói o ego é inevitável. Se tudo em você vibra, quem exatamente você acha que é? E é aqui que a autoridade entra. Max Planck, o homem que abriu a porta da física moderna, não para te confortar, mas para arrancar o chão da sua falsa solidez. Você foi ensinado a acreditar que é sólido, pesado, fixo, preso num corpo que nasce, sofre e apodrece. Mas essa certeza nunca passou de um acordo social, porque quando você desce ao nível mais profundo da realidade, a solidez simplesmente desaparece. O que você chama de corpo é um campo vibrando, o que você chama de objeto é energia em movimento e o que você chama de eu é um padrão temporário nessa dança invisível. Isso não é poesia, é física. E foi exatamente isso que começou a ruir quando Max Planck mostrou que a matéria não é a base da realidade, mas o resultado de algo mais profundo. Pense no seu dia comum. Você toca a mesa, sente firmeza e conclui: isso é sólido. Mas essa sensação é uma ilusão neurológica. No nível fundamental, não há blocos rígidos. Há partículas excitadas, campos oscilando, frequências se organizando. A mesa não é coisa, é vibração estabilizada. Seu corpo também. A diferença é que você sente um e chama o outro de mundo. O problema é que, ao acreditar nessa solidez, você passa a viver como algo rígido, travado, condenado a limites que nunca existiram. Planck foi direto ao ponto ao afirmar, em uma de suas declarações mais conhecidas, que considera a consciência como fundamental e a matéria como derivada dela. O significado disso é devastador para o materialismo. Matéria não é o começo da história, é o efeito final. Antes da partícula, existe o campo. Antes da forma, existe a energia. Antes do objeto, existe a vibração. Quando Planck fala em derivada, ele está dizendo que aquilo que você vê é consequência, não causa. Você não é um corpo que por acaso vibra. Você é vibração que por um instante assume a aparência de corpo. Agora observe o conflito interno que você sente. Ansiedade, medo, sensação de estar preso. Isso nasce da crença de que você é algo sólido tentando sobreviver num mundo sólido. Mas energia não sobrevive. Energia flui. Energia se transforma. Energia não carrega peso existencial. O sofrimento começa quando uma vibração acredita que virou pedra e termina quando ela lembra que sempre foi movimento. Planck também deixou claro que não existe matéria por si só. Para que algo exista como matéria, é necessária uma força que mantenha as partículas em relação. Em linguagem simples, sem interação, sem campo, sem vibração sustentando, nada permanece. Isso destrói a ideia de um universo morto e mecânico. O que existe é um universo ativo, relacional, pulsante. Tudo o que você vê está sendo mantido agora, neste exato instante, por processos invisíveis, inclusive você. Faça um experimento mental agora. Imagine que toda vibração em você cesse por um segundo. Não o coração, não o cérebro. A vibração fundamental. Não sobra corpo, não sobra identidade, não sobra história. Isso mostra algo simples e brutal. Sua existência depende de movimento contínuo. Você não é um objeto, você é um acontecimento. O materialismo tenta te convencer de que você é um subproduto cego de átomos colidindo no vazio, mas o próprio homem que fundou a física quântica mostrou que essa visão não se sustenta. Planck afirmava que não existe matéria como algo independente, apenas campos e quantizações de energia. Quantização significa pacotes de vibração. Em termos cotidianos, tudo é ritmo, tudo é pulso, tudo é frequência. Quando você se identifica apenas com a forma, com o corpo, o nome, a história, você se sente frágil, ameaçado, finito. Quando entende que a forma é só a superfície da vibração, algo muda. Você começa a viver com menos medo, porque vibração não morre, apenas muda de padrão. Você começa a agir com mais leveza porque percebe que rigidez é escolha, não destino.
Isso não te transforma em algo místico ou desconectado do mundo, pelo contrário, te torna mais lúcido. Você passa a usar o corpo como instrumento, não como prisão. Passa a usar a mente como ferramenta, não como identidade. Passa a perceber que aquilo que você chama de realidade sólida é apenas energia em estado de repetição estável. Planck nunca pediu fé, ele pediu coerência. Se a base da física aponta para campos, energia e relações, insistir que tudo é apenas matéria bruta é negar a própria ciência que usamos para explicar o mundo. O ateísmo materialista nasce dessa negação. Ele trata o efeito como causa e a aparência como fundamento. É por isso que ele não explica consciência, significado ou experiência. Porque tenta extrair vida de pedra quando a pedra nunca foi o começo. Você sente que existe algo em você que não cabe nessa vida apertada? Não é delírio, é dissonância, é vibração tentando se mover enquanto você insiste em se ver como sólido. A liberdade que você busca fora começa quando entende isso dentro. Você não é energia porque acredita nisso. Você é energia fingindo ser sólido desde antes de pensar qualquer coisa sobre isso. E quanto mais você observa essa vibração em ação, no corpo, na respiração, nas emoções, mais o mundo perde peso e ganha profundidade. Nada fica banal. Tudo fica vivo. Não porque você inventou um sentido, mas porque percebeu o que sempre esteve operando por baixo da superfície. Se Planck estava certo, e tudo indica que estava, então a pergunta que fica não é se você é energia, mas por quanto tempo ainda vai insistir em viver como se fosse pedra, quando tudo em você sempre foi movimento? Se você ainda se sente pesado, é porque continua se tratando como coisa. Energia não carrega culpa, não acumula passado, não fica presa em ontem. Quem fica preso é o objeto. E você não é um objeto. A sensação de estar travado nasce quando uma vibração tenta viver como bloco. O cansaço que você sente não vem do mundo, vem da tentativa constante de sustentar uma identidade sólida dentro de uma realidade que é puro movimento. Tudo o que você chama de estabilidade é repetição rápida. Uma vibração que se repete rápido demais parece fixa. É isso que engana seus sentidos. Seus olhos não veem energia, veem média. Seu tato não sente campos, sente resistência. Mas resistência não é solidez, é interação. É energia empurrando energia. Nada ali é parado. Nada nunca esteve. Max Planck abriu essa ferida quando mostrou que a base da física não são coisas, são processos. Quando ele fala que a matéria deriva de algo mais fundamental, ele está apontando para um erro psicológico profundo. Você aprendeu a confiar nos sentidos como se fossem juízes da realidade. Eles não são. São tradutores grosseiros. E você vive refém da tradução, não do que está sendo dito. Olhe para seu corpo agora. Ele parece contínuo, mas não é. É um enxame organizado. Um acordo temporário entre campos. Você chama de eu aquilo que está sendo mantido por forças invisíveis a cada fração de segundo. Se essas forças cessam, não sobra a identidade. Isso deveria te assustar, mas na verdade, deveria te libertar. O medo da morte nasce da crença na solidez. Só o que é sólido pode quebrar. Só o que é coisa pode acabar. Energia não acaba. Ela muda de forma, muda de padrão, muda de ritmo. A física nunca falou em aniquilação absoluta. Falou em transformação. Quem promete o fim total é a mente que não entende movimento. Planck sabia que sem um campo não há partícula. Em termos simples, sem vibração não existe nada para chamar de algo. Isso desmonta a ideia de um universo morto. O universo é ativo por definição. Se tudo depende de interação, tudo depende de relação. E onde há relação, há informação. Onde há informação, há organização. Onde há organização, o materialismo para de explicar. Você foi treinado a pensar que consciência é um subproduto tardio da matéria, mas a própria física mostra que matéria é um estado tardio de algo mais básico. Isso inverte tudo. Não é a mente que nasce do corpo como espuma, é o corpo que emerge de um campo organizado que a mente consegue experimentar. Quando você se identifica com o sólido, você reage. Quando se identifica com a vibração, você responde. Reagir é automático, pesado, previsível. Responder é ajuste fino, inteligência em movimento.
O mundo não te pressiona, ele interage. Quem pressiona é a interpretação rígida que você faz da interação. Repare como suas emoções funcionam. Elas não ficam paradas. Elas sobem, descem, oscilam. Emoção é vibração sentida. Pensamento é vibração interpretada. Sensação é vibração tocada. Tudo em você confirma o mesmo ponto. Não existe estado fixo. O sofrimento aparece quando você tenta congelar o fluxo para chamar de identidade. Planck jamais disse que o universo precisava de crença. Ele mostrou que precisava de fundamento. E o fundamento não era matéria sólida, mas quantização de energia. Quantização é limite rítmico, não tijolo. É frequência organizada. Isso significa que a realidade é mais parecida com música do que com pedra. Você não vive num mundo de coisas, vive num campo de eventos. Cada encontro, cada dor, cada prazer é uma interferência de ondas. Quando você entende isso, para de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a perceber o que isso está reorganizando em mim. A pergunta muda porque o modelo muda. A ideia de eu fixo começa a ruir quando você observa que nunca é o mesmo de manhã e à noite. Não é só humor, é estado vibracional. Sono, comida, atenção, tudo muda a sua frequência. Se você fosse sólido, nada disso importaria. Mas importa, porque você é campo sensível. O materialismo promete segurança dizendo, você é isso e acabou. Mas isso não conforta, aprisiona. A física real diz, você é isso agora. E esse agora é móvel. Essa mobilidade não é fraqueza, é poder. O que se move pode se ajustar. O que é rígido só quebra. Planck insistiu que precisamos assumir uma consciência por trás da matéria, porque sem ela não há explicação coerente para o que mantém o universo organizado. Em palavras simples, algo observa, algo regula, algo sustenta as leis. Não como um mito, mas como exigência lógica. Leis não se aplicam sozinhas? Você sente que existe algo em você que observa seus próprios pensamentos? Isso não é poesia, é experiência direta. O pensamento vibra, a observação não vibra do mesmo jeito. Ela percebe, e perceber não é sólido, é presença. Essa presença não tem forma, mas sem ela nada faz sentido. Quando você vive achando que é matéria tentando sobreviver, você vive em guerra. Quando entende que é energia se reorganizando, você vive em aprendizado. A dor deixa de ser punição e vira sinal. O erro deixa de ser falha e vira ajuste. A vida deixa de ser peso e vira processo. Nada do que você chama de real está parado. A cadeira, o chão, seu corpo, tudo está sendo mantido agora. Isso significa que a realidade não é algo que você pisa, é algo que acontece. E você não está dentro dela como objeto. Você é parte ativa do acontecimento. Planck não destruiu a ciência. Ele destruiu a ingenuidade. A ideia infantil de que o mundo é feito de coisas duras e independentes caiu. No lugar entrou uma visão mais exigente. Tudo depende de relação. Tudo depende de campo. Tudo depende de energia organizada. Isso exige mais responsabilidade, não menos. Quando você entende que tudo é vibração, para de desperdiçar energia tentando ser quem não é. Para de endurecer onde deveria fluir. Para de lutar contra o movimento e começa a usar o ritmo. Isso não te torna passivo. Te torna preciso. Você não precisa acreditar nisso. Você só precisa observar. Observe como tudo muda. Observe como nada fica. Observe como até a ideia de eu aparece e some. Isso não é ameaça. É evidência. A solidez nunca foi o seu lar. Foi só um disfarce confortável. Se Planck estava certo e tudo aponta que estava, então a pergunta real não é o que é o mundo, mas por que você insiste em viver como coisa quando sempre foi vibração em ação? Você percebe como a ideia de solidez cria apego imediato? Apego ao corpo, ao nome, à história, à dor, porque só aquilo que parece sólido pode ser possuído. Energia não é possuída, é experimentada. Quando você tenta possuir a si mesmo como coisa, nasce a angústia. A vibração quer circular, mas você tenta fechá-la num rótulo. A física profunda nunca descreveu o mundo como um estoque de objetos, mas como um conjunto de relações dinâmicas. Relação é movimento coordenado. Isso significa que nada existe isolado. A sensação de separação que você carrega é um erro de leitura. Se tudo vibra, tudo interfere em tudo. Você não está no mundo, você está acontecendo com ele. Repare como o tempo parece diferente, dependendo do seu estado interno. Em dor, ele se arrasta.
Em presença, ele desaparece. Se você fosse sólido, o tempo seria igual sempre. Mas tempo é percepção de mudança, e mudança é vibração. O relógio mede repetição. Você sente variação. A realidade não é fixa. A experiência dela é ondulatória. Planck mostrou que energia vem em pacotes, não em continuidade lisa. Isso significa que até o fluxo tem ritmo. Não existe caos absoluto nem rigidez absoluta. Existe pulso. A vida segue esse pulso. Quando você ignora isso e tenta viver como linha reta, você quebra o próprio compasso interno. O materialismo promete controle, dizendo que tudo é previsível se você quebrar em pedaços menores. Mas quanto mais fundo a física foi, menos coisas encontrou. Encontrou probabilidades, campos, funções. Em termos humanos, encontrou potencial, não tijolo. Você não é feito de certezas, você é feito de possibilidades organizadas. É por isso que tentar definir quem você é definitivamente sempre falha. No momento em que você define, já mudou. A definição vira atraso. A identidade vira memória. A vida segue vibrando. A frustração vem de tentar congelar algo que só existe em movimento. Observe sua respiração. Ela nunca para. Se parar, tudo colapsa. A respiração é o símbolo mais óbvio de que viver é oscilar. Inspirar, expirar. Contração, expansão. Se você tenta segurar o ar, entra em pânico. Mas é exatamente isso que você faz psicologicamente quando tenta ser sólido. Planck não romantizou a energia. Ele mostrou que sem ela nada se sustenta. Em linguagem direta, a realidade precisa ser constantemente ligada. Isso desmonta a ideia de um universo que funciona sozinho como máquina abandonada. Funcionar exige manutenção dinâmica. A existência é um processo ativo, não um estado inerte. Quando você sente vazio, não é ausência de algo sólido, é mudança de frequência. O vazio dói porque você foi treinado a preencher, não a ajustar. Mas energia não se preenche, se sintoniza. O desconforto é o sinal de que o padrão antigo não serve mais. Você chama de problema aquilo que, visto de perto, é desorganização temporária do campo que você chama de eu. Energia se reorganiza por perturbação. Sem perturbação, não há aprendizado. Sem aprendizado, há estagnação. E estagnação é o verdadeiro colapso. A crença na solidez cria culpa. Eu deveria ser assim. A compreensão da vibração cria responsabilidade. Eu posso ajustar. Culpa paralisa. Responsabilidade mobiliza. Uma é pesada. A outra é dinâmica. Uma nasce do objeto. A outra nasce do campo. Planck insistiu que as leis são fundamentais, não as coisas. Leis são padrões de comportamento. Padrão é repetição inteligível. Isso indica que a realidade responde à coerência, não à força bruta. Quando você entra em coerência interna, o mundo responde de forma diferente. Não por magia, mas por ressonância. Ressonância é quando vibrações se reforçam. Dissonância é quando se anulam. Sua vida cotidiana é um campo de ressonâncias. Pessoas, ambientes, ideias. Você sente peso quando está em dissonância. Sente leveza quando há alinhamento. O corpo sabe antes da mente. O erro não é sentir dor. O erro é interpretar dor como prova de falha pessoal. Dor é fricção energética. É ajuste pedindo passagem. Se você fosse sólido, a fricção destruiria. Como é vibração, a fricção recalibra. Você já percebeu que momentos de verdade parecem silenciosos por dentro? Menos pensamento? Menos ruído? Isso acontece porque o sistema entra em coerência. Menos interferência, mais clareza. Não é misticismo, é redução de ruído num campo vibratório. Planck abriu a porta para uma ciência onde observar importa. O observador não é neutro, ele participa. Isso não significa que você cria o mundo com pensamento, mas que sua interação altera o padrão observado. Você não é espectador de pedra, é agente de campo. Quando você entende que tudo é vibração, para de pedir garantias impossíveis. Pedra pede garantia, campo pede atenção. Você começa a cuidar do estado interno como quem afina um instrumento, não para controlar a música, mas para não desafinar. A rigidez emocional é a tentativa de manter uma frequência ultrapassada. O corpo paga o preço. Tensão, inflamação, exaustão. O corpo é honesto demais para sustentar mentira vibratória por muito tempo. Ele denuncia o erro de leitura.
Planck não ofereceu consolo existencial, ele ofereceu precisão. E a precisão diz: o real é mais sutil do que parece, mais ativo do que você imagina e menos sólido do que te ensinaram. Isso exige maturidade para abandonar certezas pesadas. Você não precisa se tornar energia, você já é. O esforço é parar de fingir que é sólido, parar de viver como se estivesse cercado por muros, quando está imerso em ondas. O mundo não é prisão, é campo de interação. E quanto mais você aceita isso, menos luta contra o fluxo e mais participa dele. Não como vítima, não como dono, mas como parte consciente do movimento que sempre esteve acontecendo. Se Planck estava certo, então viver é aprender a vibrar com lucidez, não a endurecer por medo. Você sente necessidade de controle porque acredita que é sólido num mundo sólido. Controle é a obsessão de quem acha que pode parar o movimento. Mas vibração não se controla, se conduz. Quanto mais você tenta segurar, mais tensão cria. E tensão é energia mal distribuída, não destino. A mente sofre porque tenta transformar fluxo em forma. Ela quer concluir, fechar, definir, mas a realidade não fecha. Ela pulsa. O pensamento é útil para navegar, não para congelar o real. Quando você usa a mente para virar coisa, ela entra em curto. Ansiedade é isso, energia acelerada tentando caber num molde rígido. Planck mostrou que a base da realidade não é tangível. Isso significa que tudo o que você toca já é depois. Antes do toque, existe campo. Antes da sensação, existe interação. Você vive reagindo aos efeitos e chamando isso de realidade enquanto ignora o processo que os gera. Observe como você chama de problema algo que, visto de outro ângulo, é excesso ou falta de energia em certo ponto. Desânimo não é defeito moral, é queda de frequência. Agitação não é força, é excesso de excitação sem direção. Quando você entende isso, para de se culpar e começa a ajustar. A crença na solidez cria comparação constante. Coisas se comparam, campos não. Quando você se vê como objeto, mede valor por tamanho, status, resultado. Quando se vê como vibração, mede por coerência, clareza, presença. Um modelo gera competição, o outro gera alinhamento. Planck não falou de vibração para espiritualizar a física, mas acabou desmontando a ideia de um universo mudo. Um universo de campos é um universo responsivo. Ele reage a condições. Isso significa que o modo como você se organiza internamente altera o tipo de resposta que recebe. Você já sentiu ambientes pesados sem saber explicar? Pessoas que drenam? Lugares que acalmam? Isso não é fantasia. É leitura intuitiva de campos. Seu corpo percebe antes da razão porque ele é vibração interagindo com vibração. A mente chega depois tentando justificar. O materialismo ignora isso porque só confia no que pode ser pesado e medido. Mas a própria física mostrou que o fundamental não é pesado, é relacional. Massa é efeito. Energia é base. Negar isso é negar o próprio avanço científico que usamos todos os dias. Você não entra em colapso porque algo deu errado. Você entra em colapso porque um padrão antigo não consegue mais se sustentar. Colapso não é fim, é redistribuição. É energia mudando de configuração. Resistir ao colapso é prolongar a dor. Planck abriu espaço para entender que estabilidade é um fenômeno dinâmico. Nada é estável porque para, mas porque se ajusta constantemente. Seu corpo faz isso o tempo todo. Sua psique tenta, mas você a impede com ideias rígidas sobre quem deveria ser. Quando você se chama de fracasso, está usando linguagem de objeto. Objetos quebram, campos se reorganizam. Essa simples troca de modelo muda tudo. Você não se joga fora, você recalibra, não se pune, se observa. A vibração não carrega passado como peso, ela carrega informação como aprendizado. Quem carrega passado é a narrativa fixa. Quando você vive preso na história, vive atrasado em relação ao que está acontecendo agora no campo que você é. Planck não explicou consciência em termos místicos, mas deixou claro que sem ela, a matéria não faz sentido. Isso coloca você no centro da equação, não como ego inflado, mas como participante inevitável. Você não é espectador passivo do real. Você interfere simplesmente por estar presente. Isso assusta quem quer certezas externas. Porque se tudo é vibração, não há chão fixo para se apoiar, mas isso liberta quem percebe que nunca precisou de chão.
apenas de equilíbrio. E equilíbrio é ajuste contínuo, não rigidez. Quando você aceita que tudo vibra, começa a escutar mais e impor menos. Escutar o corpo, o ritmo, o limite do dia. Não como fraqueza, mas como leitura fina do campo. Forçar além do ritmo sempre cobra juros. A ideia de vida dura nasce do erro de tentar viver como pedra. Pedra aguenta pancada até quebrar. Energia dissipa, redireciona, atravessa. Você não foi feito para aguentar, foi feito para fluir com inteligência. Planck desmontou a visão de um universo feito de peças mortas. Isso exige uma ética diferente. Não dá mais para tratar o mundo como coisa descartável quando tudo é campo interligado. O que você faz retorna como interferência, não como punição moral, mas como efeito físico. Você não precisa se tornar especial, precisa parar de se tratar como coisa comum. O comum é o fluxo. O estranho é a rigidez. O sofrimento vem de viver como exceção dentro de uma realidade vibratória. Quando você entende isso, a pergunta muda de "o que vai acontecer comigo?" para "como estou vibrando agora?" Essa pergunta é mais honesta e mais poderosa. Ela devolve a agência sem ilusão de controle absoluto. Nada do que você é pode ser totalmente capturado por palavras, porque palavras tentam fixar. E você não é fixo. Você é processo em andamento. A paz começa quando você para de tentar se definir e começa a se perceber. Se Planck estava certo, e toda a física moderna aponta nessa direção, então a maior mentira que te contaram não foi sobre o mundo, foi sobre você. Você não é sólido tentando sobreviver num caos. Você é vibração consciente tentando lembrar que nunca foi coisa. Se tudo é vibração, então viver como coisa é a raiz do seu peso, do seu medo e da sua sensação de prisão. Você não precisa se tornar nada, precisa parar de endurecer. Observe seu estado agora, ajuste seu ritmo, afine sua atenção. Se isso fez sentido em você, fique, porque os próximos vídeos vão mostrar como usar essa compreensão no dia a dia, sem misticismo barato, sem fantasia, só lucidez aplicada. Inscreva-se, porque este canal não entretém, destrava. Comente o que em você ainda insiste em ser sólido. Compartilhe com quem vive cansado por carregar uma identidade que nunca foi real.